3 formas de utilizar a função soma que talvez você não sabia. Bora para a planilha. Então, pessoal, aqui já dentro da nossa planilha, a gente vai utilizar aqui os 3 modelos de soma dentro do Excel, tá bom? Então, esse conteúdo é um conteúdo já mais avançado. Então, eu já peço que você curta esse vídeo, compartilhe aí, manda para os seus amigos, manda para todas as pessoas que vocês lembrar, tá bom? Então, vamos estar utilizando aqui, são elas a soma, soma C e soma 6, tá bom? Então, eu vou estar fazendo aqui a fórmula de cada uma e explicando como que funciona elas. Vamos lá, então, vamos começar pela soma, tá? Então, vamos utilizar aqui o igual, soma, tab, para a gente já abrir a nossa fórmula, e eu vou selecionar um intervalo. Então, eu quero selecionar todo o intervalo aqui de conta do nosso primeiro tópico aqui de cima, da nossa primeira tabela, tá bom? Então, eu vou dar Enter. Então, aqui nós já temos o nosso resultado. Nós sabemos também que tem os atalhos para ser utilizado aqui embaixo, Alt igual, que dá o valor também da mesma forma. Tá bom? Então, vamos para a próxima. Fazendo isso, vamos para a parte de soma 6. Que é o soma 6? Então, ele tem a mesma funcionalidade do soma, só porque eu vou utilizar um critério para poder fazer o meu cálculo, a minha soma. Então, eu vou dar igual soma C, tab, e aqui já vem me pedir o intervalo. Tá? Qual que é esse intervalo? O intervalo é onde eu quero selecionar o meu critério. Então aqui eu quero procurar quanto que a Fátima vendeu em todos esses intervalos. Então eu quero fazer uma somatória geral de tudo que a dona Fátima aqui vendeu. Então eu vou selecionar toda a coluna que contém os nomes que há o nosso critério. Vou dar ponto e vírgula. Ela está me selecionando aqui qual critério que eu quero procurar, qual critério que eu quero somar. Então, eu quero somar aqui tudo que Dona Fátima vendeu. Então, ponto e vírgula, vou selecionar o intervalo da soma. Qual que é o intervalo da soma? É a coluna D, onde contém tudo que foi vendido, tanto a prazo quanto à vista. Né? E aqui eu vou finalizar a minha fórmula, dando Enter. Então, eu tenho aqui 37.996. Tá? Se eu vim aqui e alterar para Lara, ela vai fazendo já automaticamente a validação dos dados. Tá bom? E para a gente validar esses dados, nós vamos voltar aqui no Soma, Soma, Tab, e eu quero apenas o da Dona Fátima. Então, eu vou segurar Ctrl, selecionar Fátima, Fátima e Fátima. E vou dar um Enter. E está aqui o nosso resultado, conferindo os dados, batendo o resultado, certinho? Terceira fórmula, a do soma 6. Eu vou adicionar aqui igual. Então, dica importante, sempre que você for começar uma fórmula ou uma função, começa com igual. Então, eu digito igual, soma 6 e dou tab, que o Excel já vai entender a minha operação, o que eu quero fazer nesse momento, tá bom? Então, da mesma forma do soma C, o soma 6 ele tem só um detalhe diferente dele, que ao invés de eu utilizar um critério, no soma 6 eu vou utilizar mais de um critério. Então, eu posso utilizar, cara, vários critérios. Então, fica a sua escolha aí, conforme vai utilizar aí para manipular os seus dados na sua planilha, tá bom? Então, da mesma forma, eu quero o intervalo de soma, muda algumas ordens, tá bom? O intervalo de soma, que vai ser o conta. Então, eu vou aqui em conta. Ponto e vírgula, para a gente passar para a próxima etapa. O intervalo de critérios, lembra que o intervalo de critério nosso é todos os titulares? Ou eu posso selecionar quem eu quero, ou eu posso clicar aqui na coluna também. Ponto e vírgula. Agora eu quero o primeiro critério. Qual que vai ser o meu primeiro critério? Vai ser a dona Lara aqui. Selecionei o nosso primeiro critério, vamos para o segundo critério. Ponto e vírgula, o intervalo do nosso segundo critério. O que eu quero, além do nome, pesquisar na nossa base de dados? Eu quero o status da operação.
Então eu quero aqui validar tudo que a dona Lara vendeu de uma forma diferente. Ponto e vírgula. Qual que é o critério? Vamos selecionar essa célula que está em branco e dar Enter. Não apareceu o resultado. Por quê? Nós precisamos ativar o segundo critério. Tá? Então eu venho aqui e eu vou escolher se eu quero validar os dados da dona Lara a prazo ou se eu quero validar esses dados à vista, né? Tudo que ela vendeu a prazo, tudo que ela vendeu a prazo e tudo que ela vendeu à vista aí no longo desses meses, trimestres, sei lá qual for a operação, qual for a base de dados que você estiver utilizando, tá bom? Então, eu quero escolher à vista, então eu venho aqui, Lara à vista 55.650, que foi apenas essa operação aqui realizada. As outras demais, a prazo. Alterando para prazo, 56. Se eu vir aqui também alterar para Lara, ela vai aparecer o total. Se eu for aqui, soma igual Lara a prazo. E dou Enter, eu tenho lá o meu resultado batendo com o que a gente fez aqui, tá bom? Então é muito simples, tá? É uma fórmula, são fórmulas simples, básicas de ser utilizada, porém ela tem uma certa complexidade para estar utilizando aí no dia a dia. Então, coloque em prática, volta o vídeo aí novamente para você rever como eu fiz, da forma que eu fiz. Eu expliquei aqui um pouco rápido, porém você tem aí, temos, né, o acesso à internet que pode nos permitir aí ver e rever por várias vezes esse vídeo, tá bom? Não se esqueça de curtir, compartilha e tamo junto!